Pois é, antes de liberar o episódio dessa semana pra você assistir, que tá incrível, porque fui eu que gravei, eu já sei. Eu preciso te pedir uma coisa. Você acredita no Rio de Janeiro transparente e de oportunidade para todas as pessoas? Se a sua resposta foi sim, eu conto com o seu voto. E se você, em algum momento da sua vida, já disse: o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, mas podia ser diferente? Eu também acho. E eu conto com o seu voto. E se você acha que a gente tem um monte de corruptos espalhados por aí e que o nosso dinheiro como contribuinte está sendo mal gasto pela prefeitura, então eu também conto com o seu voto. Eu e você, juntos, vamos fazer um Rio transparente e de oportunidades para todas as pessoas. Espalhe a notícia. Quanto mais voto, melhor. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quintas Intenções, sua atualização semanal sobre os bastidores da política, para você ficar por dentro de toda a realidade, de quais são as reais intenções sobre as articulações políticas, aquilo que o jornal finge que te conta e você finge que entende. E essa semana eu tenho a alegria de ter aqui comigo Bruno Casuhiro. Ele é coordenador estadual do Partido Novo e está aqui para conversar com a gente sobre esses bastidores da política, sobre partidos políticos no Brasil, sistema eleitoral e muito mais. Então, Bruno, se apresenta para o pessoal de casa. Bom, primeiro te agradecer, Débora, pelo convite para estar aqui no programa. Acho muito bacana que tenha gente com conteúdo como você, com competência, buscando informar as pessoas. Infelizmente, a sociedade brasileira se aprofunda pouco sobre os temas políticos. É claro que a gente viu nos últimos anos aí uma tendência de lacração na internet, de vídeos agressivos contra um lado, contra o outro, mas isso não necessariamente significa aprofundar. Não necessariamente significa conteúdo. Então, uma iniciativa como essa, de trazer conteúdo, de trazer informação, é sempre muito bem-vinda, ainda mais nessa questão da cidadania, do civismo, que é uma coisa que o brasileiro, às vezes, infelizmente, deixa de lado, né? Você pediu para eu me apresentar. Como você já falou, meu nome é Bruno Casuhiro, eu tenho esse sobrenome japonês, eu não tenho tanta cara de japonês, né? Eu sou misturado, como todo brasileiro é. Eu sou de Campo Grande, na Zona Oeste, filho de 2 professores de ensino médio, minha mãe continua dando aula, meu pai já está aposentado, mas não sou de família rica, nem de família política, mas me interessei por política desde criança, né? Eu dizia para meus pais quem que eles tinham que votar ali na urna eletrônica, gostava de apertar o botãozinho lá para eles. Fiz direito na UFRJ, já pensando em atuar na política. Eu nunca quis ser um advogado de tirar o OAB e trabalhar no fórum e tal. Eu sempre achei assim, eu quero trabalhar no setor público, né? Eu queria atuar nessa área e achei que o direito era um caminho para eu ter o embasamento necessário. Aí consegui passar no vestibular, peguei o trem lá de Campo Grande, né? 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Sei o que a população passa. E depois do direito, eu fui fazer mestrado em ciência política, né? Que aí eu fui estudar o que eu realmente sempre quis. Uhum. Na época que eu fiz graduação, não tinha ciência política aqui no Rio, né? Hoje tem, na Unirio, mas na época não tinha. Então eu fiz o mestrado em ciência política para me aprofundar. Passei pela Câmara de Vereadores, onde eu fui chefe de assessoria técnica. Depois fui secretário de infraestrutura no governo do estado. Posteriormente, secretário de turismo da Prefeitura do Rio. E hoje eu tenho a honra de estar coordenando aí essa estratégia política do Partido Novo para as eleições de 2024. É uma história, hein, Bruno? Eu tenho 36 anos, mas eu comecei muito cedo. Eu comecei com 19. Eu ainda estava na faculdade quando eu entrei para a juventude do partido, que foi o primeiro partido que eu participei na vida, que foi o Democratas, né? Hoje o Democratas não existe mais. Até por isso, esse foi um dos motivos que hoje eu estou no Novo, que a casa onde eu me construí, né, como quadro político, ela não existe mais. Então eu fui procurar um outro caminho. Então eu comecei com 19. Então, por mais que eu esteja com 36, já são 17 anos aí de vida política, digamos assim. Mas é uma jornada e é super... Eu adoro essa parte, enquanto a gente está no início e conversando sobre as trajetórias, porque a gente vai identificando os pontos de conexão, né, claro. Bruno? Eu sou advogada também de formação. Muito bacana essa conexão, mas diferente de você, que sempre pensou em atuar na vida pública, eu sempre pensei em atender empresas. Tá. Eu sempre quis atuar ali com grandes empresas e vivenciar esse bastidor, né? De como ser ali uma advogada amiga do negócio. Então, a minha preocupação sempre foi traduzir o juridiquês para a empresa e ser
parceira mesmo do negócio. Como viabilizar aqueles negócios? Óbvio, atendendo a legislação, mas viabilizando o negócio. Então, a gente já tem um ponto de conexão no direito. Sim. Depois, você fez mestrado em ciência política. Sim. Na época que eu pensei em estudar política, também não tinha ciência política aqui no Rio de Janeiro ainda, mas tinha ciências sociais. E aí Sim. você podia escolher uma das linhas, que era política. Sim. E aí eu fiz vestibular de novo, já quase terminando o direito, fiz vestibular para a UERJ, passei e comecei a cursar. Legal. Mas não consegui terminar porque não deu conta. Eram 2 estágios, 2 faculdades. Enfim, era muita coisa. Não é fácil. Não foi fácil. Então, esses pontos de conexão são muito bacanas. E você teve uma vivência, né, bastante robusta na vida pública. Sim. E embora o meu objetivo tenha sido atuar com empresas, eu atuei em grandes escritórios e empresas, mas eu tive uma passagem também pela administração pública, que foi quando eu resolvi entrar para a política. Sim. Eu falei, agora a gente precisa fazer alguma coisa diferente, porque algo de errado não está certo. Sim. Então vamos lá fazer algo diferente. Mas, Bruno, feito aqui esse breve início falando sobre você, sobre a sua trajetória, você é um cara que sabe muito de política, né? Do bastidor da política, de como funciona ali o dia a dia da política no Brasil, eu Sim. diria. Mas o nosso objetivo aqui é sempre traduzir os conteúdos difíceis de forma fácil. Então, uma das perguntas que a gente recebe, que eu escuto também, mas por que a gente tem que escolher um partido? Por que no Brasil funciona desse jeito? Eu nunca sei direito se eu estou votando no partido, se eu estou votando na pessoa. Então, se a gente puder começar por aqui, começar explicando por que a gente tem que ter partido político e por que a gente não pode ter uma eleição avulsa. Tipo, eu sou candidata a vereadora pelo Partido Novo, mas por que eu não podia ser candidata a vereadora Débora Pontes? Ponto. Sim. Olha, primeiro, não sei se eu sei tanto de política assim. Mas vou tentar ajudar a esclarecer os pontos que você está trazendo. Primeira coisa, né? O que deveria ser um partido, né? Você que fez direito, a gente sabe que existe o ser e o dever ser. É verdade. Né? Então, para quem está nos assistindo, o que significa? Você tem o mundo ideal, que é o que deveria ser, e você tem o mundo real, que é o que é. Né? Então, o que deveria ser um partido político? Um partido político, ele deveria ser uma instituição que agrega pessoas que pensam de maneira semelhante, não necessariamente igual. Porque pensar igual, né? Nem a gente pensa igual a nós mesmos ontem. Exatamente, né? nem em casa. O arrependimento é a prova de que nós mesmos não pensamos igual que a gente pensava. Então, se a gente não pensa igual nem a nós mesmos, imagina uma outra pessoa. Então, assim, o partido político não vai reunir pessoas que pensam igual em tudo, mas que pensam de maneira semelhante. Né? Que tem uma doutrina política, uma visão econômica, uma visão de mundo, uma visão cultural, né, semelhante. E que esses partidos, né, deveriam ser um ponto de contato entre a sociedade e os governos. Né? Como é que a sociedade influencia os rumos do governo? Como é que a sociedade influencia os rumos do poder legislativo? Os projetos de lei que são apresentados, o rumo que cada projeto tem, os ideais que cada projeto defende e tudo mais. Então, os partidos políticos deveriam ser instituições que reúnem coletivos que pensam de maneira similar, onde essas pessoas se unem exatamente para defender que aquilo que elas acreditam prevaleça no debate público. Então, eu acredito que os governos deveriam defender aquilo que eu acredito que é certo. Que as leis deveriam representar aquilo que eu acredito que é certo. Perfeito. Então, esses grupos se organizam, formam o que a gente chama de partido político, e o partido político busca o poder nas eleições para que, uma vez eleito, possa colocar em prática esses valores e princípios que essas pessoas acreditam. Perfeito. Esse é o dever ser. Né? O que é no Brasil hoje, infelizmente... Poxa vida, eu tava tão ser. contente. Né? O que é no Brasil hoje o ser? Infelizmente, a maioria, não todos, mas a maioria dos partidos políticos, ele atende a interesses corporativos de uma confederação de caciques políticos que forma o partido. Então você tem, digamos, o chefão do partido no estado A, no estado B, no estado C. Às vezes um estado maior pode ter mais de um chefão, 2 ou 3. E aí esses caciques políticos, eles formam uma confederação de interesses, né? Eles se unem, porque talvez aqueles interesses convergem em alguns momentos. E aí é interessante para atender aos interesses de cada uma daquelas pessoas que aquele partido exista e vá em direção não ao que um coletivo da sociedade acredita como valor e como princípio, mas são interesses mais concretos, como o poder, como influência financeira, como uma lei que
aprovada que facilite a um setor econômico lucrar, ou uma lei que facilite a impunidade de certos setores da sociedade, às vezes até o crime organizado, infelizmente. Então, não é uma união de valores e princípios comuns. Os partidos políticos foram, ao longo do tempo, virando uma confederação de interesses pessoais dos seus respectivos caciques. E aí, quando você fala por que mesmo o partido político estando tão desacreditado, por que mesmo o partido político estando nesse cenário, a gente é obrigado a escolher um partido para votar, é porque a nossa Constituição brasileira, ela prevê o monopólio da representação via partido. Ou seja, não é possível, constitucionalmente, a uma pessoa se eleger sem ser uma candidatura registrada por um partido político. Então, qualquer pessoa brasileira que queira concorrer, ela é obrigada a ser parte de um partido. A se filiar a um partido. E, posteriormente, é obrigatório que aquele partido escolha ela como candidata ou como candidato. Aqui nós não temos a possibilidade de uma candidatura avulsa, de uma candidatura individual, que é o que você colocou aqui, que em outros partidos, em outros países existe. Você pode, nos Estados Unidos, você tem lá a candidatura do Partido Republicano, a candidatura do Partido Democrata, e você pode concorrer como independente, você concorre como você mesmo. Se a população quiser o republicano, é justo. Se quiser o democrata, é justo. Mas se não quiser nenhum dos dois e quiser você, também é justo. Aqui no Brasil, isso não é permitido. A Constituição não permite. Então, por isso, os partidos estão desacreditados e por isso, né, as pessoas, infelizmente, mesmo com os partidos desacreditados, não têm a oportunidade de concorrer sem fazer parte de um partido. E aí, claro, puxando aqui um pouco, né, a brasa para nossa sardinha, o Partido Novo, já diz o nome, né, ele tenta justamente renovar a forma de fazer política no Brasil, tenta ser um partido construído pela sociedade e não por políticos. Então é a primeira vez em muito tempo que um partido é formado por pessoas e não por autoridades já constituídas. Não são deputados do Congresso Nacional que se juntam e criam um partido, né, novo. É gente da sociedade que recolheu a assinatura, criou um partido que veio de baixo para cima e não de cima para baixo, tentando fazer uma política nova. E daí foi meio que óbvio escolher o nome novo, que é para passar esse valor de renovação. É essa lógica, né, de ter... A maioria do quadro, inclusive, tá eleito pela primeira vez, no máximo pela segunda. Então, isso mostra muito esse caráter, né, do Novo, de ser uma construção da população para a política e não da política para a população. Exatamente. Que é algo que eu falo com uma certa frequência, Bruno, porque eu realmente não consigo entender em que ponto a lógica no Brasil foi subvertida, e aí a população passou a servir a política ao invés da política servir a população. Sim. Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que eu sempre escutava muito certas frases, né? Quando você convive com políticos, alguns têm frases maravilhosas, né? São aqueles frasistas, né? E uma frase que eu escutei, eu não me lembro nem quem disse, mas eu escutei uma frase uma vez que dizia o seguinte: quem tem a barriga vazia pensa primeiro com a barriga, depois com a cabeça. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? O Brasil, infelizmente, né, ninguém está feliz que seja assim, tem carências. E essas carências, elas são exploradas por muita gente para gerar a dependência. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho aquele vereador que tem um centro social, e aí ele diz assim, não precisa o hospital público funcionar. Eu tenho aqui o centro social, você pode se consultar aqui com o médico do meu centro social. Olha, será que esse vereador ele tem interesse que o hospital funcione? Porque o dia que esse hospital funcionar, ele não vai mais ter a dependência das pessoas com relação a ele. Ele perde uma camada de voto. Exatamente. Então, se eu gero a dependência, assim, ele nem precisa dizer, olha, se não votar em mim, você não é mais atendido. Ele pode até dizer de uma forma mais sutil. Ele pode dizer, ó, tá vendo? Eu te atendo. Se eu não ganhar a eleição, o centro social vai acabar. Você quer que acabe? E aí a pessoa automaticamente chega à sua própria conclusão. O hospital não funciona, existe um centro social que me atende, para eu poder continuar sendo atendida, eu preciso que essa pessoa seja reeleita. E a gente tem exemplo real disso, né, Bruno? Claro. Porque recentemente teve terreno vazio sendo inaugurado e falaram assim, aqui, se eu for reeleito, vai ter a UPA do bairro. Sim. Então é uma forma também, né? Claro. De como dizer que eu vou te ajudar sem dizer que se você não votar em mim, eu não te ajudo. Eu acho assim. É isso. É um toma lá da cá o tempo inteiro. É comum em campanhas eleitorais promessas serem feitas. Isso é comum. Tem promessas que são republicanas, que são legítimas, e tem promessas que
roçam, né, chegam perto do clientelismo. Então, acho que essa linha tênue é que é a questão. A população sempre vai querer entender o que o cara propõe. Isso é legítimo, né? Todo candidato vai propor alguma coisa. Mas aí eu acho que é uma diferença, Bruno. A Aí proposta tá a linha, a e proposta a promessa. Perfeito, é isso que eu ia dizer. Existe uma linha tênue entre o que é a proposta, o conteúdo do que você defende, e o que é só tem isso aqui pra cobrir a sua carência se você vier comigo. Eu sou a solução. Eu sou a solução. É messiânico, Uhum. né? Eu sou a verdade e a vida. E se você não vier comigo, você não tem o que você precisa. Então, se a gente tivesse numa sociedade que já tem as suas questões mais básicas resolvidas, né? Se a gente tivesse aqui na Escandinávia, o debate poderia ser mais programático, né? Esse aqui defende o que eu acredito, esse aqui não defende o que eu acredito, então vou votar no primeiro. Mas quando você tem carências muito graves, né, como a gente tem ainda no Brasil, a desigualdade, a saúde, a educação, a burocracia que as empresas enfrentam, você falou aí agora que você é uma advogada que queria desburocratizar os negócios e tal. Então você não tem só a carência, porque as pessoas acham assim, você tem a carência do pobre. Não, mas não é, claro, a carência do pobre ela é mais dura, porque é a própria... Ela fere a dignidade. É a própria dignidade e sobrevivência da pessoa. Mas você tem outras carências, é o empreendedor que não consegue tirar uma licença para trabalhar. Né? É a loja que quer funcionar, mas ela quebra porque a burocracia trabalhista é tão grande que ela não consegue, né, vencer aquilo ali. Então você tem diversas carências que podem ser uma questão de sobrevivência, mas podem ser também entraves burocráticos, aquela coisa de criar dificuldade para vender a facilidade. E entrave ao próprio crescimento, né? Porque o Claro, crescimento gera oportunidade ao desenvolvimento. e é a resposta para minimizar a carência. Exatamente. Então, assim, para resumir, eu acho que a gente vive uma política que gosta de criar dependências, seja a dependência da cesta básica, que é a mais básica para comer, para sobreviver, seja a dependência do jeitinho para conseguir uma vaga na creche, na escola e no hospital, seja o favorzinho do político para conseguir o alvará para o restaurante funcionar. Não se trata só dos privilégios dados para os amigos no que diz respeito às necessidades mais básicas. Você tem também os privilégios no mercado. Você tem também os privilégios em cadeias econômicas grandiosas, que a empresa A tem uma reserva de mercado e a empresa B não tem. E aí a B quebra e a A é amigo do rei e prospera, né? A gente viu isso no governo Lula anterior com relação aos empréstimos do BNDES, né? O amigo tinha um empréstimo a juro baixo e o que não era amigo não tinha um empréstimo, não conseguia competir com o outro e quebrava, né? Então, tudo isso vai criando uma categoria política muito poderosa, porque a troca de favores, como você mencionou, vai fortalecendo a eles. Eles comandam a maioria dos partidos e a sociedade vai se desiludindo, vai acreditando que não tem outro jeito para seguir em frente que não seja ter um amigo no poder para poder dar um jeitinho para ele. Né? Acaba cedendo, né? E fortalecendo essa política. A pessoa não quer, mas ela começa a acreditar que não há outro caminho. Que não há outro caminho. Né? E aí, eu acrescentaria um outro grupo. Eu entendo que essa lógica política levou a gente para dois grandes grupos. Esse, que você bem colocou, que é a pessoa que acaba entendendo que não existe uma lógica para mudar. Então, eu vou me tornar amigo do rei, eu vou buscar conhecer alguém para ter as minhas necessidades básicas atendidas. Sim. E o outro grupo, que até tem as necessidades básicas atendidas, mas que não acredita que pode ser diferente. Sim. Então, deixa pra lá. Então também tem o que entrega pra lá. Tá anestesiado. Anestesiado, não tenho como mudar. Nada muda mesmo, sempre foi assim mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu tô absolvido. Tá tudo bem eu ser negligente, porque não ser negligente não resolveria mesmo. Né? A pessoa tá anestesiada. E aí, de novo, volto aqui. O que o Partido Novo ele tenta incentivar? A participação das pessoas, da sociedade, pessoas que estão indignadas, que elas saiam dessa pura indignação sentadas no sofá e entrem na ação política, que a sociedade volte a se envolver com a política, como foi aí muitas décadas atrás, e essa indignação não seja apenas o que faça a pessoa ficar reclamando antigamente o pessoal reclamava na fila do banco, né? Hoje não tem mais fila do banco, o pessoal faz tudo pelo celular. Mas que a pessoa não só reclame, mas que ela transforme essa indignação numa força que leve ela para participar da política e tentar transformar as coisas pelo que eu estou entendendo, é um pouco da sua história também, né? Total. Diariamente eu falo sobre isso, né? Eu tenho o despertar às 7h07 da manhã. Então, a gente conversa muito sobre adulto faz o que precisa ser feito. Quem faz o que quer é criança.
E aí criança chuta o balde e acha que é brincadeira. Adulto, quando chuta o balde, tem que se humilhar, voltar lá, pegar o balde e continuar fazendo o que estava fazendo. Então, é um pouco da nossa realidade de hoje. Andando pelas ruas, panfletando, conversando com as pessoas, eu tenho ouvido frases como assim, nada vai acontecer. Ou, não, eu vou votar nesse prefeito mesmo, rouba, mas faz. Sim. Ou, não, deixa, esse daí pelo menos eu conheço. É ruim, mas esse aqui eu conheço. Então, são coisas que vão levando a uma descrença. É pior do que uma anestesia, porque não é que a pessoa não está sentindo o problema. Ela sabe o problema, ela vê o problema, mas ela se sente incapaz. Sim. É como se ela não tivesse força de transformação. E aí, a gente precisa voltar para a nossa lógica, né? Para a nossa lógica do sistema partidário, para a nossa lógica de voto, para como o nosso sistema democrático se constitui, para mostrar para a pessoa que não, o seu voto é uma arma. Claro. E essa arma pode se voltar contra você. Claro. Uma coisa que eu acho, por exemplo, muito negativa é quando a pessoa fala assim, então eu vou votar nulo. Gente, votar nulo é jogar fora a possibilidade que você tinha de transformar aquela realidade. Mas o meu voto não conta nada. Sim, mas se milhares de pessoas pensarem assim, aí mesmo que o voto não vai contar nada. Se milhares de pessoas se unissem, né, para eleger alguém diferente, às vezes você pode ter um parlamentar. Mas uma andorinha só faz verão? É verdade, é difícil uma andorinha só fazer verão. Mas faz, a gente vê aqui mas às vezes faz. Aqui a gente tem, né? O Pedro Duarte é um vereador, mas você tem outros parlamentares que são bons, que infelizmente são a minoria, é verdade, mas que divulgam coisas que estão erradas, que a prefeitura acaba sendo obrigada a corrigir, que até às vezes dão ideias positivas para a prefeitura, né? Às vezes você tem um diálogo e a pessoa dá uma boa ideia e a prefeitura acata aquela ideia e implementa aquilo ali. E isso está muito ligado à ideia, que acho importante a gente debater isso aqui, né, coletivamente, que é a independência. É você ter um mandato independente. Sim. Que vai contra ao que você falou no início, que são as coligações, né? Que são os partidos se transformando em verdadeiras confederações para que elas possam colocar para frente os seus projetos de poder. Sim. Então, essas confederações, na bem da verdade, elas acabam criando mandatários dependentes também. Então, Totalmente. não é só a população que é dependente. Essa dependência ela é criada nas duas pontas. Concordo. Então, o mandatário ele é dependente, por quê? Porque ele fez um acordo com o partido X, Y, Z e tantos outros. Ele faz essa coligação, então ele se torna dependente. E a população também vai se tornando cada vez mais dependente. Sim. E vai tendo um voto ali bem de cabresto. É o que você falou aqui no início, né? Como é que a gente traduz para quem está assistindo em frases mais claras? É o rabo preso. Né? O que é ser independente na política? É não ter rabo preso. O que é não ter rabo preso? É o seguinte, o prefeito, seja qual for o prefeito, não estou me referindo aqui só ao prefeito Eduardo Paes, não. Os mais de 5 mil municípios do Brasil, a lógica tem sido a mesma. Sim. Né? Projetos de lei feitos pelo parlamento serem projetos bobos, que não mudam a vida das pessoas, como nome de rua, homenagem, data do não sei o quê e tudo mais. Alguns podem até ter mérito, mas esses projetos não transformam a vida das pessoas. E aí você tem os projetos que são mais relevantes, que não são projetos feitos por quem foi eleito para legislar, que são os vereadores. São projetos feitos pelo Poder Executivo, por meio de decreto, enviado para a Câmara, e aí acaba que o vereador vira um mero carimbador das ideias do Poder Executivo. Ou eu carimbo sim, ou eu carimbo não. Mas os projetos mais robustos, eles vêm do Poder Executivo. Beleza. Aí você tem o cara que carimba não, e aí é o que você falou. Qual é a diferença de ser independente para ser uma oposição burra, digamos assim? Vem um projeto, o projeto é bom. Tem gente que carimba não só porque é oposição. Não posso. É bom. Essa é a oposição burra. É a oposição burra. É bom pra população, mas como eu sou inimigo do prefeito, eu vou carimbar. Não. Isso eu acho que é incorreto. Você tá jogando contra a população. Mas também tem o outro que nem lê. Veio do prefeito? Então eu carimbo sim. Por quê? Porque o prefeito atende quando eu peço pra podar uma árvore lá na rua, que o pessoal vota em mim. Quando eu peço pra asfaltar uma rua lá, pro pessoal que vota em mim. A minha cunhada tá contratada lá na prefeitura, o meu irmão tá contratado lá na prefeitura. Então isso vai tirando a tal da independência e vai gerando o tal do rabo preso, que é interesses pessoais do parlamentar, interesse de que a máquina do Poder Executivo trabalhe para o Legislativo como se fosse o vereador um despachante,
da sociedade junto ao legislativo. Aí basta o prefeito dar migalhas, que é um emprego para um parente, um emprego para um amigo, uma máquina que corta o galho da árvore, um asfaltamento, e aí ele, entre aspas, né, ele compra, né, não estou dizendo aqui que é dinheiro vivo, mas ele, entre aspas, compra a convicção, esse apoio do parlamentar, e o parlamentar, por conta dessas migalhas, ele passa a não ter a independência necessária para dizer, olha, esse projeto aqui, que foi mandado pela prefeitura, ele não é bom para a população, eu vou ser contra. Ele passa a ter meio que uma obrigação de ser a favor de tudo, porque senão ele perde aquelas benesses que ele tinha. E aí, como você falou dos partidos, o que tem acontecido muito no Brasil, seja em prefeituras, em governos do estado e até no governo federal? Você loteia os ministérios ou as secretarias, que aí você não faz a negociação no varejo, você faz a negociação no atacado, né? Ao invés de você falar assim, vereador tal, ou deputado tal, ou senador tal, quem são as pessoas que você quer atender, ou quais são as coisas que você quer que a gente faça aqui para você continuar apoiando a gente. Para não discutir o mérito do projeto. O que ele faz? Ele pega o ministério tal ou a secretaria tal e dá para aquele partido. Administra aí. Toca aí. Bota quem você quer. Bota quem você quiser. Toca a tua pauta. Usa essa máquina aí administrativa como você quiser. Porque aí, mediante você continuar podendo usar essa máquina, mediante você poder continuar empregando quem você quer, você não pode falar contra nada que eu mandar lá pra Câmara, pro Senado, pra Câmara de Vereadores e assim por diante. Esse é um ponto, o ponto do carimbador. E o outro ponto, quando a gente pensa no legislativo, é a fiscalização, que é tão importante, claro, né? Porque a gente tem uma lógica de poderes em que cada um, na verdade, tem as suas atividades principais, mas também tem o dever de ficar ali de olho no que o outro está fazendo, para entender se está de acordo com a legislação, se está de acordo com a Constituição, se o dinheiro está sendo empregado da melhor forma, se não tá, se está sendo empregado não só da melhor forma, mas se não está tendo desvio de dinheiro público, né? Enfim, então essa parte da fiscalização, ela também fica muito comprometida. Totalmente. Porque se eu só posso dizer sim, eu ainda vou olhar, eu nem olho. Deixa eu fazer o que precisa ser feito. Você colocou muito bem. Eu estava tratando aqui de um projeto de lei escrito pelo executivo, né, pela prefeitura, pelo governo do estado, pelo governo federal, que vem para o legislativo e o legislativo fala, eu não vou nem olhar, eu só vou votar sim porque eu já estou contemplado com o ministério, com a secretaria que o meu partido ocupa. Esse é meu dever. Exatamente. Dizer sim é meu dever. Dizer sim é meu dever porque eu já tenho meu quinhão, eu já tenho meu pedaço de poder ali que foi dado para mim. Mas isso que você falou é ainda mais grave. Não é aprovar qualquer coisa que o cara enviar, é quando o cara tá fazendo bobagem, quando tá tendo desvio do dinheiro do povo, você... Opa, não tô vendo nada. Eu faço vista grossa, porque como é que eu vou fiscalizar e apontar equívocos de alguém que está atendendo interesses meus? Né? Então, se eu tenho meu parente lá contratado na prefeitura, como é que eu vou dizer que a prefeitura tem um escândalo de corrupção? Eu vou ficar quietinho, porque senão o prefeito vai demitir o meu parente. Então, isso é uma outra coisa que o Partido Novo preza muito. A independência de não ficar indicando certas pessoas para fazer parte do governo, porque na medida que você indica, você passa a ter um compromisso de compactuar com coisas que você não concorda. Então, não é nem que a gente não possa sugerir quadros técnicos. Se for uma pessoa técnica, por exemplo, olha, é a Secretaria de Educação, e nós temos aqui uma pessoa que entende muito de educação. O Partido Novo até pode sugerir um nome para a Secretaria de Educação. Agora, se for descoberto que tem alguma coisa andando errada naquele governo, o partido não vai fazer o seguinte, fico calado porque pretendo manter a Secretaria de Educação. Não, o correto é, então tá aqui o cargo, eu não quero mais a Secretaria de Educação, estou devolvendo a você para que eu volte a ter o direito de fazer a denúncia que eu preciso fazer. Agir dessa forma, né, baseado em princípios e valores, o que a gente espera de todo mundo. E esse cenário que a gente apontou aqui é o famoso conflito de interesses, que a gente vê o tempo inteiro nos jornais, a gente briga contra isso nas empresas, né, diariamente. Conflito de interesses, que nada mais é do que eu não posso comprometer um interesse meu, pessoal, em detrimento do interesse coletivo. E quando as pessoas ouvem tudo isso, né, porque a gente tá falando aqui de várias coisas, a gente começou com o dever ser, estamos no como é, e o como é, às vezes, é desolador, né? Porque a gente fica pensando, tá, e agora? Eu aqui, enquanto cidadão, o que eu posso fazer? O voto, né? Claro. O voto realmente é a sua principal arma, e quando você pensa, não, é só um voto, não é só um voto, porque
São É a vários soma votos. dessas pessoas indignadas todas que vai mudar alguma coisa, né? Exatamente. E a gente precisa acreditar nessa possibilidade de mudança. Porque Claro. senão a gente não sai desse buraco e piora. A gente só aumenta o buraco. Não, e hoje em dia, cara, você tem uma coisa que, assim, aí é uma opinião pessoal minha, tá, Débora? Eu acho que a rede social, ela é uma ferramenta que ela pode ser muito bem usada e muito mal usada, né? Perfeito. A faca pode ser feita pra cortar e fazer uma comida deliciosa, como também pode ser feita pra cometer um assassinato. Então a rede social é como se fosse a faca. Você tem um lado que é horrível, que é pessoas que não aprofundam ideias, que fazem vídeos lacrando temas políticos de 30 segundos e que acabam sendo eleitas sem ter nenhuma condição de fazer um bom trabalho. Sim. Esse é o lado ruim da rede social na política. Mas o lado bom é que a rede social deu um megafone pra todo mundo. Né? Antigamente, quem tinha um megafone? Um colunista de jornal? Ou uma pessoa rica que tinha influência? Sim. Agora a pessoa... Quem tava na TV? Quem tava na TV, agora a pessoa é uma pessoa comum, né? Como eu e você, e ela tem um megafone. Ela pode, né, fazer uma denúncia. A gente tá aqui usando nosso megafone. Exatamente. Então, assim, a gente tá aqui, ó, fazendo um podcast e transmitindo pra quem quiser assistir a gente no mundo inteiro, que antes da tecnologia permitia, a gente não conseguiria fazer. Então, assim, o que eu acho? A gente fala do voto. O voto é a primeira arma, fundamental. Mas a segunda coisa que eu digo é, não desista de ter uma atuação cidadã. Não desista de ter uma atuação engajada no que você acredita. Porque ao longo dos 4 anos, vamos supor, você foi lá e votou. E aí, infelizmente, o candidato que você votou não foi vencedor. Ah, tá vendo? Usei o meu voto, não deu certo. Desisto. Não. Agora você tem 4 anos pra fiscalizar e fazer oposição ao cara que ganhou. A democracia é assim. Quem ganha, governa. Quem perde, não deixa pra lá. Quem perde, faz oposição. Nos países democráticos mais avançados, uma Alemanha, uma Finlândia, uma Inglaterra, você tem o gabinete que governa e o partido que perde monta um outro gabinete. O gabinete de fiscalização dos que estão governando. Você tem o cara que governa a parte de saúde e o partido que perdeu tem o cara que fiscaliza a parte de saúde de quem tá governando, né? Que aí chamam de gabinete sombra. Então, é o espelho do que tá governando, é o cara que fiscaliza quem tá governando. Então, assim, a gente pode hoje, qualquer cidadão hoje pode ser o fiscal. Qualquer cidadão hoje pode pegar a lupa e pesquisar nos portais de transparência, que eu sei que é um tema muito importante pra você, e denunciar nas redes sociais. Eu acho que ser um cidadão ativo durante todo o processo, independente do voto, que claro que é a arma mais forte, é fundamental se a gente quer um pensamento mais crítico na sociedade. Perfeito. Esse é um convite que eu faço a todas as pessoas. Independentemente de quem elas vão votar, eu digo aqui sempre que o conhecimento liberta. Sim. Então pesquise, Isso. escolha, vote com consciência Isso. e depois acompanha. Se ganhar, ótimo, acompanha quem você votou. Se Isso. não ganhar, acompanha Quem tá lá. ganhou. Claro. Porque a gente precisa fazer esse exercício. Porque senão, é como se a gente desse um cheque em branco a cada 2 anos. Não, e essa metáfora do cheque em branco é muito interessante, porque assim, vale ressaltar que o Brasil, a nível, né, de país, ele arrecada já, por ano, 3 trilhões de reais de impostos. Já bateu a marca de 3 trilhões de reais anual. Então, assim, se você não quer fiscalizar porque é chato, se você não quer fiscalizar porque dá trabalho, se você não quer fiscalizar porque você tem mais o que fazer da sua vida, quer ver Netflix e tudo mais, que pelo menos você fiscalize porque aquele dinheiro que está sendo gasto é seu. Ah, eu não me interesso muito por esse assunto, eu acho chato. Até compreendo, mas é o seu dinheiro, não é o dinheiro de outros. E se a gente parar pra pensar que todo mês, a depender da renda ali, entre 10 e 27,5% da sua renda mensal tá sendo fatiada pra pagar despesas do governo, se a gente parar pra pensar nisso, o que você faria mais se você tivesse 27,5% a mais da sua renda na sua conta? Claro. Eu faria um monte de coisa. Eu algumas vezes sou convidado para dar palestra em escolas assim de ensino médio, por exemplo, para jovens que vão ter o primeiro voto, né? E aí eu não defendo partido nenhum, porque não seria ético. Eu vou lá e explico como é que funciona o sistema. Perfeito. E tem 2 coisas que eu falo que sempre chamam muita atenção dos jovens. A primeira é, quando eu falo essa questão dos impostos, alguns dizem assim, mas eu não pago imposto. Quem paga é meu pai e minha mãe. Pô, e a tua mesada? É só mesada, né? E aí eu digo pra eles o seguinte, olha, não é só o imposto de renda, o IPTU, o IPVA, que é imposto. Quando você vai na cantina do colégio e compra uma Coca-Cola, ali tá embutido imposto. Você vai no posto de gasolina, compra um diamante negro, um chiclete, um bombom, tá ali embutido imposto. Então, mesmo você, jovem, que ainda não tem um salário, você já está pagando imposto. Você poderia ter ficado com mais dinheiro no seu bolso se não tivesse a carga tributária ou comprado 2 chicletes ao invés de um. Claro. E esse dinheiro está sendo gerido pelos políticos, né? E a segunda
segunda coisa, né, que eu costumo dizer para eles, que independente de quem você seja, independente de qual candidato você está cogitando votar, pensa o seguinte, cara, hoje todo mundo tem um celular na mão. E aí eu pergunto para eles assim, quem aí utiliza esse celular para entrar na rede social? Aí todo mundo levanta a mão. Quem aí utiliza esse celular para assistir um filme? Todo mundo levanta a mão. Quem aí usa para conhecer namorado, namorada? Todo mundo levanta a mão. Aí eu digo assim, então isso significa que você já tem um plano de dados, você já tem um aparelho, você já tem um plano de dados, ou seja, você já tem todas as ferramentas necessárias na sua mão para ter acesso à informação. Você apenas está escolhendo utilizar esse acesso à informação para coisas de entretenimento e não para coisas de conhecimento. Perfeito. Perfeito? Muito bem. Então, o que eu sugiro a esses jovens quando eu converso com eles? Eu digo, por que vocês não experimentam usar essas ferramentas que estão na mão de vocês, dessa vez, para algo de conhecimento? E aí eu quero sugerir a vocês uma coisa. Vocês vão escolher a primeira vez agora quem é que vocês vão votar. Para vereador ou para prefeito. Pega o nome dessa pessoa e joga no Google. Essa mesma internet que você tem para ficar conversando com seus amigos, para arrumar uma namorada, para ver um vídeo no Netflix, por que você não usa esse acesso à internet que você tem para simplesmente jogar o nome do candidato no Google? Porque provavelmente, se esse cara tem processos, se esse cara é corrupto, se esse cara é ficha suja, se esse cara já foi preso, provavelmente vai estar lá. E por que você não se preocupa em usar essa ferramenta que está na sua mão para saber qual é a vida passada do cara que vai gerir o seu dinheiro? Mas você, às vezes, pode fazer uma maratona e assistir 20 episódios da mesma série de televisão. Dá para assistir só 19 episódios. E a meia horinha que sobrou, você fazer essa pesquisa, né? Verdade. Isso é fundamental, né? A gente usar a rede social não só pra gente se informar, mas também a partir do momento que a gente encontra alguém que a gente acredita, que a gente se identifica com essas propostas, compartilhar. Claro. R$0, 1 segundo do seu tempo, clica, compartilha, dissemina a mensagem, porque pode ser que faça mais sentido pra mais gente, e aí não é mais um voto, já são 2, são 3, são 4, 5, e a gente vai reverberando. Porque não é só o uso, digamos, pra descobrir a coisa errada. Você também pode acabar buscando conhecimento, descobrir algo bom. Lógico. Olha, esse candidato fala o que eu acredito, ele defende o que eu quero, ele tem a ficha limpa. Então, esse cara aqui é um cara que eu vou compartilhar os conteúdos dele pra ajudar ele a chegar a mais pessoas. E o objetivo é esse, né, Bruno? Porque se a gente parar e pensar que, jogando pra nossa seara aqui, eu sei que a gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro, onde nós estamos gravando, a gente tem 9 candidatos a prefeito e a gente tem mais de 1.000 candidatos e candidatas a uma cadeira de vereador e vereadora. Sim, então, assim, é confuso, não é possível que não exista alguém que represente os seus interesses, que represente os seus valores. Não é possível, basta procurar. Claro. É né? isso. A oferta tem essa lógica de, não sei, não conheço ninguém, não tem ninguém presta. É isso ou é preguiça de procurar? Assim, você tem coisas da política, né? Tem candidatos que eles deixam um dinheiro na conta reservado para o último dia para fazer um material gráfico e jogar o papel na porta dos locais de votação, que eles chamam de tapetinho, né? Porque já que você pisa em cima, eles chamam de tapetinho. Aí joga um monte de papel. Então, primeiro ponto, é dinheiro público, porque agora é o fundo eleitoral, sendo usado para fazer papel para jogar no chão. Segundo ponto, meio ambiente, porque aquele papel veio de alguma árvore, né? Terceiro é resíduo, é lixo que a Conlurb vai ter que ir lá limpar. Muito bem, e para completar, o que é o mais triste? É que eles fazem isso porque funciona. Porque ainda tem eleitores que, eu não sei quem eu vou votar. Olha no chão, olha aqui. Gostei desse cara aqui, ó. Aí pegou o papel e votou. Gente, pelo amor de Deus, é uma decisão. Literalmente achou o seu voto no lixo. É uma decisão muito séria para ser tomada dessa maneira, no dia da eleição pegando um papel no chão, né? E aí depois a pessoa passa 4 anos reclamando que não tem a quem recorrer, que é tudo a mesma coisa, que todo mundo é igual. Pô, mas aí talvez o cara que não era igual, né? Ele talvez não teve tanto dinheiro, porque às vezes o candidato que tem muito dinheiro, a gente sabe de onde é que esse dinheiro vem. Ou teve consciência, né? Consciência ambiental, consciência social e não jogou o lixo no chão. Também. Mas muitas vezes você, assim, se você quer algo diferente, você tem que buscar dar uma chance para candidatos que às vezes não têm tanto poder econômico. Porque muitas vezes o candidato que tem poder econômico, a gente sabe de onde que esse poder econômico vem. Né? E isso faz com que ele tenha mais formas de fazer propaganda e então mais formas de chegar até você. Né? Ele não ganha porque ele é bom, ele ganha porque ele fez uma avalanche de propaganda. E ele é mais conhecido. E sufocou você tanto com o nome dele que você acabou, né, votando. Então, se você buscar alguém que talvez não tenha tanta grana e talvez não tenha grana por ser honesto,
né? É verdade. E você buscar alguém que mereça o seu voto e não alguém que levou o seu voto porque só faltou colar o nome dele na sua testa. Perfeito. Bruno, eu poderia passar o dia conversando Não. com você, mas é uma pena que a gente tenha a nossa limitação de tempo no Claro. episódio. Eu já quero deixar um convite pra você voltar, porque tem 2 assuntos super relevantes que acabaram surgindo no nosso bate-papo, mas que a gente não vai ter tempo de aprofundar. Um deles é quando você começou a falar, né, sobre essa questão, porque agora o fundo é público, então conversar sobre isso, né, sobre a gente antigamente tinha a possibilidade de receber doação de recursos de empresas, a gente deixou de ter essa possibilidade. Sim. E como um tapa-buraco, o governo magicamente aprovou mais uma possibilidade de fundo que é pago com o nosso dinheiro Também com o e nosso que dinheiro. soma mais dinheiro, às vezes, do que investimento em educação e cultura. Totalmente. Então, é algo que eu acho importante a gente trazer pra cá pra debater. E o outro ponto, a gente começou falando de partido político, se empolgou, foi falando de outras coisas, mas falar sobre a forma de representação no Brasil, né? Então, a gente falou dos partidos, que eles são constitucionais, que não tem como a gente fazer, ser candidato, se colocar como candidato sem estar afiliado num partido, mas existem formas de candidatura, né? O pessoal fala, nos Estados Unidos é melhor porque só tem 2 partidos e nem é tão bem assim. Sim. Então, a gente conversar sobre isso, explicar como os sistemas funcionam, para às prazer. vezes a gente também parar com essa mania de falar assim, o Brasil é muito diferente de todos os lugares. É em alguns pontos, não é em outros. Então, acho importante a gente trazer isso pra cá. E já fica o convite pra você voltar. Então, se você... Vai ser um prazer voltar e tratar desses assuntos. São assuntos que me interessam muito. Esse, por exemplo, dos sistemas dos outros países, inclusive, foi o tema da minha dissertação de mestrado. Olha aí, excelente. Então vai ser um prazer tratar dele. Assim, a gente acaba, na vida, a gente acaba se fazendo de especialista em um monte de coisa, né? Mas esse assunto eu posso dizer que sou especialista. Porque mestre. Eu, de fato, estudei ele. Então, eu agradeço muito. O primeiro convite para hoje. Claro, agradeço também o convite para retornar. Desejo muito sucesso na sua trajetória. A quem está assistindo, eu quero dizer que eu não estou aqui honrado só por participar do Quintas Intenções. Estou honrado de poder conversar com uma pessoa que não precisava tornar a vida dela tão caótica fazendo uma campanha eleitoral, que não precisava, né, pegar tanto tempo da vida dela, da família dela, de outros afazeres que ela poderia estar tendo para se dedicar a um projeto que é muito mais coletivo do que pessoal. Então, assim, a minha admiração, meu respeito, Obrigada. desejar muito sucesso a você nessa trajetória e o que tiver a meu alcance fazer para ajudar, farei. Obrigada, Bruno. Muito obrigada. E vocês do outro lado, obrigada mais uma vez pela audiência. E semana que vem a gente se encontra por aqui. Tchau, tchau. Valeu!